Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha de Gantua. A estrela mais linda tá no Gantua. E o sol mais brilhante tá no Gantua. A beleza do mundo tá no Gantua. E a mão da doçura tá no Gantua. O consolo da gente tá no Gantua. E a Oxum mais bonita tá no Gantua. Que coisa linda! Ah, eu queria poder levar a canção inteirinha. É uma maravilha. A gente começa assim, porque a gente precisa saudar todos os santos e santas da Bahia, todos os orixás da Bahia, que essa é a bancada feminina, feminista, LGBT e plural, se essa rua fosse minha. E aqui a gente tem um respeito total a todas as religiões, em especial as religiões de matrizes africanas. E tem um aviso na porta do meu coração. Quem não dança conforme o ritmo da casa, não perca tempo tocando a campainha. E quem disse isso foi Maria Bethânia. E eu tenho um amor enorme por Maria Bethânia. Eu digo sempre que Maria Bethânia para mim é uma religião. Eu ouço Maria Bethânia na minha casa como se eu estivesse ouvindo uma grande liderança religiosa, enfim, assim. Eu digo lá em casa assim, não me incomodem. E meu filho mais velho, que é meu diretor, o diretor desse podcast, ele fala: ah, você já vai começar com Maria Bethânia? Eu falei: cala a boca todo mundo, ninguém fala nada, porque agora é Maria Bethânia quem está tocando. É isso aí, gente, boa noite. Eu sou Célia Regina, mãe, mulher, antirracista, anti-LGBTfóbica, e faço uma luta junto com milhões de mulheres pelo Brasil e pelo mundo inteiro, a favor da igualdade de gênero, a favor de que muitas mulheres, todas as mulheres, tenham direitos iguais. Todas as mulheres, onde quer que elas estejam. Não importa onde a mulher esteja. Se a mulher está na rua, em situação de rua, se a mulher está em situação de cárcere, se a mulher está em situação de prostituição, se a mulher também ela é uma mulher de pele não negra, que tem uma condição melhorada também, mas que vive em situação de violência, que sofre por conta do machismo, do patriarcado, que é a nossa cultura nesse Brasil, né? Eu também luto para que essa mulher tenha direito à igualdade. E é preciso que eu diga que esse podcast que você vai encontrar acessando o YouTube / Se Essa Rua Fosse Minha e Tua, só está acontecendo por conta da Rede Você e a DPJ Filmes. E eu já começo aqui mandando um grande abraço para toda a produção da Rede Você, para o nosso diretor Newton Júnior, para a nossa produtora Giovana, para a Fabrícia, enfim, para Pedro, para toda a galera, porque para que isso aconteça, a gente tem uma turma muito grande trabalhando aqui nos bastidores. Vocês não têm ideia de quanta gente trabalha para que isso aqui aconteça. Então, eu quero mandar um grande abraço para todos vocês. E a gente hoje vai falar sobre a saúde da mulher, porque não só na Bahia, mas em Pernambuco, porque a gente está aqui nesse momento na cidade vizinha, Petrolina, e a gente tem dialogado bastante com as mulheres de Pernambuco também. É uma grande preocupação nossa, os governantes estão deixando a desejar, em especial o despresidente da República, depois que nós sofremos o golpe no Brasil, com a retirada do mandato legítimo da nossa companheira presidenta Dilma, os nossos direitos estão sendo usurpados e os recursos para a saúde foram congelados. E a gente está vendo aí que os presidentes da República têm assaltado os nossos direitos, né?
e dinheiro para a saúde. Onde é que estão os recursos para a saúde, né? E em todos os estados a gente está vendo aí uma decadência absurda. E a gente vai falar sobre isso. Mas quem vai falar sobre isso é uma companheira que eu amo demais. Assim, que se eu nunca tivesse o direito, a oportunidade, o prazer de conhecê-la pessoalmente, eu ia amá-la de todo jeito. Eu ia ficar amando essa companheira de longe, porque eu tenho uma admiração tão grande pela luta dela, pela coragem dela, por tudo que ela é, por tudo que ela representa, pela trajetória dela, pelo corpo, pela voz, pela expressividade dela, pelo jeito que ela se expressa, pelo jeito que ela é. É uma pessoa necessária nessa luta feminina, nessa luta feminista, nessa luta LGBT. Quem não sabe o que é LGBT é a sigla de lésbicas, bissexuais e transexuais, porque aqui a gente faz o recorte aqui, só mulher mesmo que passa por aqui. Então, é a nossa vereadora de Salvador, pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Maria Marighella, que está aqui com a gente essa noite, e ela quem vai bater esse papo com a gente, ela está por aqui. Mas quem vai dizer para a gente quem é Maria Marighella é ela mesma, porque isso aqui eu não saberia contar, quem é essa mulher. Então, boa noite, Maria Marighella. E quem é Maria Marighella? Conta pra gente quem é você. Ei, querida! Que acolhida tão generosa. Um salve geral aí a todas, todos, todes que nos acompanham. Um salve geral, um abraço aí na rede Você TV e toda essa produção que tem feito esse podcast, tem nos colocado aí no centro da roda, no centro do debate, no centro do diálogo que a gente precisa travar, trazer para esse processo, Célia, que é um processo de redemocratização do país, um processo de restauração da política, das políticas públicas, é um processo de reconexão, encontro da nossa gente por um Brasil, uma Bahia mais justa, mais igual, que seja promotora de igualdade e justiça social. Então, para mim, é sempre uma honra estar com você, porque é sempre esse espaço de imaginação, esse espaço de acolhimento, de elo, de rede. E aí eu queria agradecer muitíssimo o convite e estar nesse podcast. Bom, vou me apresentar. Eu sou Maria Marighella, Célia já traz, eu sou atriz, gestora da cultura, ativista da cultura, professora de teatro, já andei muito por aí, tanto em retrate, já filmei aí em Juazeiro, morei um período em Petrolina, porque sou atriz, tenho grandes colegas, companheiros e companheiras, artistas dessa região, desse território, pessoas impressionantes da cultura da Bahia e do Brasil. Já estive aí como professora, né, do Retrate, né, que é o projeto de requalificação dos trabalhadores do teatro da Bahia, e já estive também como gestora da cultura, tanto coordenadora de teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia, como diretora de espaços culturais. Temos aí esse super espaço cultural precisando da nossa energia, precisando dos nossos reforços, precisando de mais debate, que é o nosso Centro de Cultura João Gilberto, que precisa de todas e todos nós. Então, eu sou essa ativista, atriz, artista, professora, que numa experiência no Ministério da Cultura, à frente da coordenação de teatro da Fundação Nacional de Artes, Funarte, estive ali construindo uma política que a gente chamava de política nacional das artes, entendendo que o Brasil tem um passivo, né, tem um compromisso, precisa responder às artes brasileiras, uma política específica, um conjunto de políticas. E quando nós estávamos tanto empreendendo esforços quanto ações para levantar a nossa DNA, foi do momento, Célia, do golpe. O golpe parlamentar, o golpe midiático, o golpe jurídico que tirou a presidenta Dilma Rousseff da presidência, a nossa primeira e única presidenta, num golpe que nós sabemos que também tem forte traço de misoginia, sexismo, é um golpe que se estrutura a partir do machismo. E naquele momento, eu divido aqui com vocês, uma cena para mim especialmente chocante e especialmente sentida. Foi o momento em que o hoje presidente da República, mas então deputado Bolsonaro,
dedica o voto dele a Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador da presidenta da República, torturadora da mulher, sujeito e objeto daquele impedimento, daquele processo. E eu divido com vocês de que eu nasci em 75, plena ditadura militar, e meu pai, aqueles anos, estava preso. Preso por uma operação comandada pelo mesmo Carlos Alberto Brilhante Ustra. E num choro, Célia, muito sentido, né? Assim, num choro muito convulso, assim, eu vi que houve alguma parte da democracia brasileira que a gente não disputou, agendas que nos convocavam a um levante. E foi isso que nós fizemos de 16 para cá. Nos levantamos, nos erguemos, né? Primeiro denunciando o golpe, mas também anunciando um novo tempo, né? Um chamado, respondendo a um chamado da política, chamando aos atores que não estavam ou não estão organizados ainda na política, que pudessem fazer frente ao golpe, fazer frente ao projeto autoritário, ao projeto violento colocado na vida pública do país. Então, me sinto, né, na política, mas me sinto também parte desse levante Ocupa Política. E desde lá, né, nessa rede Ocupa Política, mas aqui mais especificamente em Salvador, nos organizamos numa movimentação cidadã que chama Manifesta Coletiva, hoje já pela Bahia e numa conexão pelo Brasil. Me tornei, então, vereadora de Salvador na última eleição, né, em 2020, e hoje estou pré-candidata a deputada federal também pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nesse conjunto dessas experiências políticas que apareceram na cena política, na cena pública desde 16. Então é isso, e nós incorporamos, né, as agendas, tanto as agendas tradicionais, por distribuição, por igualdade, por justiça social, mas, sobretudo, a gente inaugura, anuncia uma agenda que é contemporânea, né, Célia? Então, articulando o feminismo com a agenda ambiental, a agenda de trabalho com a agenda feminista, os feminismos como uma agenda fundamental que desorganiza e desarticula o patriarcado, mas, sobretudo, a agenda ultra neoliberal. Então, a agenda que chama o direito das juventudes, das infâncias, uma agenda que se afirma radicalmente comprometida com o antirracismo. Então, eu sou isso tudo, eu sou coletiva, somos muitas, estamos juntas e vamos aqui para essa conversa tão generosa. É por isso que Maria Marighella me representa, e ela falou que é candidata a deputada federal e é a minha candidata, pré-candidata, é a pré-candidata a deputada federal, e é por isso que ela me representa. Vejam só o tamanho dessa mulher, como é importante ter uma mulher como essa nos representando no Congresso Nacional. E aqui, nesse podcast, eu tenho dito para vocês muitas vezes, vocês procurem uma mulher para votar na Bahia, quem não tem ainda, vai procurando, pensa nisso. Temos uma pré-candidata como Maria Marighella, vocês vão encontrar outra, ou 10 ou 20, não é fácil, não. A saúde da mulher é um assunto que nunca deixa de ser atual, e ainda assim é um dos assuntos que mais necessita de atenção dentro das pautas femininas e feministas, e por parte também do poder público. Se as mulheres héteros e cis ainda não recebem atenção básica da saúde, o que pensar sobre a situação das mulheres que representam a minoria, e também das que não podem, de alguma forma, reivindicar seus direitos à saúde. Quando se fala em saúde pública da mulher, qual área atualmente é a principal preocupação da pauta feminista? É a pergunta que a produção nos trouxe aqui, mas eu quero lembrar que eu tenho lido, acompanhado o seu mandato, eu sou uma entusiasta do seu mandato, uma admiradora, e eu fico lá acompanhando sempre as coisas todas que você faz, e eu vi que você tem um projeto de lei que você está pedindo uma atenção, exigindo, reivindicando uma atenção especial do poder público às mulheres catadoras de recicláveis, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação que você tem por essas mulheres, de onde surge, como é essa questão, porque depois tem uma outra categoria e um outro recorte que eu quero te lembrar. Sim, com certeza. Ótima pergunta. Primeiro que
essa agenda da saúde, né, nos chega, por óbvio, nós enfrentamos, primeiro a gente dizer, né, nós enfrentamos primeiro um processo eleitoral em plena pandemia. Então, nós estávamos, né, com um conjunto de agendas, bandeiras, iniciativas, né, de chamada à democracia, chamada aos direitos, chamada a um projeto que pudesse e possa responder à vida prática e real das pessoas. E no meio desse processo, uma pandemia, uma crise sanitária sem precedentes nos últimos 100 anos. Então, obviamente, por um óbvio, toda a agenda, né, Célia, passa a ser tratada também sob o viés da saúde. Ou seja, a crise sanitária nos convocou a todos e a todas a pensar saúde e, do nosso ponto de vista, questionar, inclusive, políticas para a saúde, questionando sob a perspectiva, inclusive, de gênero e de projeto, como abordar a saúde pública, né? Então, a gente começou a abordar um conjunto de elementos. Primeiro, a segurança alimentar, então, a crise sanitária e a crise política, a crise econômica e a crise social devolve o Brasil ao mapa da fome, uma coisa absolutamente inadmissível. Então, um conjunto de mulheres que passam a sofrer de saúde mental, então, acúmulo, sobrecarga, um monte de doenças que voltam a serem visibilizadas, porque sem acompanhamento, né, a crise ela fez com que o sistema se voltasse para o controle e o combate da pandemia, e outras doenças ficaram desassistidas. Então, isso aqui só para citar alguns exemplos de um conjunto de elementos que vieram à tona. E nós, como feministas, é óbvio que temos como uma das agendas prioritárias o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos. Isso está no número 1 da nossa agenda, do nosso debate, como esses outros elementos, né? Então, a ausência de escola incidindo na vida das crianças, na saúde das infâncias. Então, esse tema atravessou toda a nossa pauta, atravessou toda a nossa agenda, e nós começamos a entender que precisaríamos apresentar um conjunto de leis que tratassem do tema dos mais óbvios e básicos, que é, por exemplo, obrigar a prefeitura aqui em Salvador a fornecer máscaras, né, compatíveis à proteção. Então, aquelas máscaras mais resistentes, aquelas máscaras que pudessem proteger o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão, a cidadã, né? Então, motoristas e motoristas de ônibus, pessoas que estavam em lugares, né, das repartições públicas, enfim. Então, essa pauta nos atravessou, seja a educação com saúde, o servidor público que precisaria trabalhar e, portanto, precisaria ter protegido, mulheres, crianças. Então, é uma pauta que nos atravessou. Fomos atravessados pelos principais problemas da cidade no contexto da crise. E o que aconteceu nas cidades, e aí em Salvador, mas imagino que aconteceu aí também, é que nós tivemos que nos confrontar com o tema, que é um tema de todas as cidades, médias e grandes, né? Mas isso pode ser abordado em todas as cidades, que é a questão dos resíduos sólidos. Tá? Então, um dos primeiros projetos problemas, conflitos urbanos que nós enfrentamos foi a questão dos resíduos, as pessoas em casa, plena pandemia, com aquele conjunto, né, de material de resíduos sólidos, prontos e preparados para a coleta, né, para a coleta seletiva, para a reciclagem. E nós vimos que aqui em Salvador, a prefeitura, e isso não é só em Salvador, não tinha um programa, né? As cidades brasileiras hoje têm um passivo nessa responsabilidade com os seus resíduos sólidos. Em razão, em face à pandemia, a prefeitura, que municiava, né, as cooperativas de materiais recicláveis, de caminhões, e também havia um decreto que versava sobre a responsabilidade dos grandes geradores. Esse decreto foi suspenso, sob a alegação de que, na pandemia, articular uma agenda, né, de resíduos sólidos
com as cooperativas podia ser sensível em razão da pandemia, do risco de colocar esse conjunto, né, de trabalhadores e trabalhadoras em risco, né, em conexão com materiais que eventualmente contaminados ali no início da pandemia. Mas a verdade é que nós estamos, né, neste mandato, nessa experiência política, há 1 ano e meio, Célia, e a prefeitura não tem qualquer resposta sobre a gestão do seu resíduo sólido para reciclagem. Tem um programa aqui, em articulação com as startups, que retiram as cooperativas de catadores e catadoras desse elo, dessa cadeia produtiva. Ou seja, houve a suspensão do caminhão, né, desse apoio de caminhão para coleta do material, bem como a suspensão de um decreto que regularizava. Em parceria com começamos a visitar as cooperativas para apresentar um projeto de lei que pudesse substituir aí o decreto, né, sobre os grandes geradores, e nesse contexto nós apresentamos um projeto de lei que versa sobre a responsabilidade dos grandes geradores, e eu vou contar daqui a pouquinho para vocês o que é esse projeto e etc, o que que ele trata. E nós nos deparamos com o quê, Célia? É isso que eu queria chegar, né? Na situação de muita vulnerabilidade que as nossas nossas trabalhadoras que mexem com resíduos sólidos, com material reciclável, ou seja, mulheres que trabalham em situações, né, com elementos de contaminação, em contato, né, com um conjunto de coisas, objetos, e a gente não tem um programa para essas mulheres. Então, nós indicamos, né, é um projeto de indicação que indica, como o próprio nome diz, ao prefeito uma itinerância que essas mulheres possam ser atendidas nas suas cooperativas, né, nos seus lugares de trabalho, que é um grande problema. Nós sabemos que hoje nós temos na saúde pública um grande vazio sobre informações, onde estão os atendimentos, onde está a porta de entrada, e, portanto, nós entendemos que a itinerância, os serviços específicos, né, os cuidados para esse conjunto de trabalhadores, fundamental para o acolhimento e proteção desse conjunto da sociedade que faz papel fundamental, tanto ambiental, mas no bem-estar da cidade, e que hoje estão absolutamente desprotegidas de qualquer proteção. Como foi recebido pelo Executivo essa indicação? O Executivo recebeu bem? Bom, o problema hoje na Câmara Municipal de Salvador é que a gente tem uma tramitação, né? Primeiro, um processo de disputa na própria Câmara, né, de vereadores e vereadoras, mas nós ainda, do ponto de vista do Executivo, não temos qualquer resposta sobre essa política. Então, as nossas agendas hoje, elas estão colocadas sem ainda um retorno expresso, explícito. No caso dos projetos de indicação, os executivos eles não têm a obrigatoriedade de realizar, diferente de um projeto de lei, né? Um projeto de lei dá obrigatoriedade à execução daquela política. No caso dos projetos de indicação, os executivos não são obrigados, eles são instados, eles estão estimulados. É um campo da representação social que avança ali no executivo, orientando, né, que a representação chegue mais perto do executivo, mas esse programa em especial e no específico ainda não foi implementado. Eu pergunto porque em algum tempo aqui na cidade de lá na cidade de Juazeiro, aqui não necessariamente, porque no momento eu estou em Petrolina, como eu falei, pelo menos no Carnaval, a gente, quando nos governos progressistas aqui, a gente, pelo menos no Carnaval, a gente pensou na saúde dessas mulheres e, pelo menos, na verdade, na saúde de todos os trabalhadores que trabalhavam com recicláveis, e a gente fornecia os EPIs.
pelo menos em época de carnaval. A gente pensava nisso. E foi uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e a gente praticava isso em todos os carnavais. E depois, agora, eu já não sei mais se a atual gestão faz ainda isso, né? E a gente fica preocupada porque o que você está falando é absolutamente importante, necessário que se faça. E eu estou perguntando qual a receptividade do prefeito Bruno Reis, porque não é nem para se pensar, não é nem para se analisar, é assim, fazer. Indicou e tá, que bom que veio a ideia, vamos lá e faz, né? Não tem muito o que se fazer sobre isso. Outra coisa que eu quero saber é se é do seu conhecimento, se houve alguma política, e já por parte do Estado, com relação às mulheres que vivem em situação de cárcere, durante essa pandemia ou não, que não seja durante a pandemia, mas necessariamente durante a pandemia, houve alguma política em especial para essas mulheres em situação de cárcere? Eu li alguma matéria, alguma coisa falando sobre isso. Você tem conhecimento de que houve alguma política especial para elas, pelo menos com relação a material de higiene pessoal? Houve alguma coisa? Olha, um tema que ficou muito evidente nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, não é um tema da agora, é um tema muito invisibilizado da pauta pública, já muito antigo, só que ganhou jornais, né? Daqui a pouquinho eu vou até fazer uma entrevista sobre isso, que é o tema, né, Célia, da dignidade menstrual. Ele abre um portal para justamente essa pergunta que você está trazendo aqui para a gente, que abre um portal sobre problemas supostamente vividos por mulheres em situação de muita vulnerabilidade e que passam a ganhar a vida pública e que começam a reivindicar políticas. Então, um tema que se visibilizou, mas abrindo para outros tantos problemas de saúde pública, outros tantos dramas, questões de saúde pública, é justamente essa dimensão da saúde menstrual, a dimensão da dignidade menstrual. Hoje, 4 em cada 10 pessoas que menstruam, e aí a gente fala pessoas que menstruam, né? Porque a gente está abrindo aí o tema sobre diversidade sexual e de gênero, e nós, e no Brasil, 4 entre 10 dessa população usam, Célia, jornais, papelão, miolo de pão, sacos plásticos enrolados para proteger o seu fluxo menstrual, né? Enquanto países do mundo, né, a exemplo da Espanha, agora recentemente, está dando licença para mulheres em período menstrual, licença de 3 dias do seu período menstrual, o Brasil sequer consegue proteger a sua população que menstrua. A gente viu agora recentemente um veto do presidente Bolsonaro a uma política, né, de dignidade. Então, nós aqui em Salvador tomamos a decisão de colocar o Dia Internacional da Higiene Menstrual na pauta da cidade. Esse projeto foi votado, sancionado pelo prefeito aqui de Salvador, o projeto que coloca na agenda de Salvador o dia, entre os seus calendários, as suas datas comemorativas, o Dia Internacional da Dignidade menstrual. O nosso projeto, olha só, ele indica que a data seja incorporada e ele indica uma série de políticas. Você não sabe, o prefeito sancionou esse projeto vetando o artigo que falava sobre as políticas, ou seja, no interesse de nós celebramos, mas não nos comprometemos com as políticas. Então, essa população que hoje está fora da liberdade, né? Em cárcere, no cárcere, em situação de cárcere, que não tem, né, sua liberdade prevista. Hoje é uma da população que mais sofre, né, com a questão da saúde menstrual, com a falta de dignidade menstrual, naquilo que nós chamamos pobreza menstrual. Tanto a população das escolas, no esforço, até onde eu acompanho, com a rede municipal de ensino, porque é um tema que acomete muito da nossa juventude, das nossas jovens, e também há uma incidência aí na população que está sem liberdade.
muito bom. E é importante que você tenha dado essa informação sobre a reação do prefeito Bruno Reis, porque é importante que as mulheres saibam disso, do comprometimento desse gestor com relação à pobreza menstrual, porque só nós mulheres sabemos o quanto é difícil e o quanto é complicado nos dias que nós estamos menstruadas a gente não ter o dinheiro. Olha, gente, eu já enfrentei todo tipo de pobreza na vida que vocês pensarem. Eu sei o que é não ter o dinheiro de comprar um absorvente, sei o que é a pobreza menstrual. E não é fácil. E a gente tem um gestor que não tem essa compreensão, a gente precisa saber em quem votar. Por isso que é importante a gente ter uma mulher nessa hora, mas uma mulher feminista, uma mulher progressista, uma mulher que saiba defender as nossas pautas. Não tem que ser qualquer mulher, não, porque tem mulher que não está nem aí para essas nossas questões. Com relação à saúde das mulheres LGBTs, porque aqui nessa bancada, a gente faz questão de fazer o recorte e de falar sobre as mulheres lésbicas e bissexuais e transexuais. Como você tem visto, e é uma preocupação muito minha, como é que você tem visto a defesa tanto da Prefeitura de Salvador e também do governo do Estado com relação a políticas públicas implementadas para essa população? A gente tem avançado na Prefeitura de Salvador, a gente tem avançado no governo do Estado da Bahia com relação a políticas públicas para essa população? Essa população pode ficar mais tranquila? Não dá para ficar tranquila ainda? E como é que o mandato tem lidado? Porque eu sei que o seu mandato tem uma contribuição muito forte de pessoas que são LGBTQIA+. E como é que o seu mandato tem lidado com isso? E vocês têm observado assim, olha, a gente avançou aqui em Salvador e avançou no estado da Bahia. Não, a gente tem muita coisa para fazer. Eu não vou nem perguntar com relação ao Brasil, porque o Brasil a gente é só retrocesso, retrocesso, retrocesso. Mas no estado da Bahia, em Salvador, a gente conseguiu pelo menos avançar um pouquinho, um bocadinho ou não? Ou a gente está de mal a pior? Como é que a gente está nisso? Célia, assim, é importante você falar com relação muito bem, à saúde, né? Nós estamos né? em plena disputa, né? Eu acho que nós estamos muito longe daquilo que nós precisamos como uma sociedade justa, de igualdade, justiça social, liberdade, segurança. E aí a gente precisa falar muito de que hoje a população, né, mulheres, a população LGBT, vivem em estado de alerta, em insegurança permanente e insegurança em muitos níveis. E, obviamente, a gente precisa tratar de que não é livre quem vive com medo, né? Não é livre quem vive sem tempo, não é livre quem vive sem medo, não é livre, né? Nós não podemos dizer que estamos livres, somos, porque falta tanto, falta muito, nós estamos vivendo radicalmente sob o signo golpista, né? O impedimento da presidenta Dilma tem esse traço e essa marca. O assassinato de Marielle Franco traz essa marca. E a Bahia hoje é o segundo estado que mais comete violência à sua população LGBTQIAP+. Então, no índice de violência contra pessoas LGBTs, a Bahia é o segundo estado, sendo ultrapassado apenas por São Paulo. Ora, esses dados não nos alegram. Então, nós não podemos falar em vitórias com esses dados, né? Com esses traços. E nós sabemos que um projeto ultraneoliberal, ele precisa se articular, ele é sustentado pelo capitalismo, né? Ele é o capitalismo na sua feição mais violenta, mais cruel, mais dura, e ele se estrutura hoje no Brasil com misoginia, LGBTQIAP+, fobia, com racismo, porque você precisa colocar de algum modo na agenda pública de que existem corpos que podem ser protegidos, existências e corpos em detrimento de outros, né? Então, ninguém aceitaria um processo de injustiça, desigualdades como o nosso, sem de algum modo estar subordinado a uma estratégia que é de hierarquização dos corpos e das existências. Então, tratar LGBTs como figuras que não são merecedoras, dignas de direitos, é uma tática. E aqui, daqui a pouquinho, eu vou contar um pouco de uma experiência aqui na saúde.
Então, acho que tem muito disso. Não, não está tudo bem. Nós não podemos tratar como vitória, digamos assim, avanços, mas podemos tratar de algumas vitórias. E quero falar de algumas. A primeira é que Salvador, ela aprovou aqui na legislatura passada uma lei que chama Teu Nascimento. Em homenagem, né, a Teu Nascimento, um homem trans, Salvador aprova uma lei que criminaliza instituições, estabelecimentos, agentes públicos ou privados que cometem atos, né, de violência, de homofobia, LGBTQIA+, fobia, numa tentativa de proteger e trazer a responsabilidade para os estabelecimentos como lugares promotores de segurança e acolhimento para essa comunidade. E essa é uma lei mobilizada pelos movimentos LGBTs, né, pelos ativismos da cidade de Salvador. E aqui eu dou um salve grande para Onan Rudá, um dos ativistas mobilizadores dessa pauta. E lei similar está em tramitação, e aí eu chamo todos e todas para se incorporarem a essa luta, na Assembleia Legislativa da Bahia. A lei se chama Milena Passos, é uma lei que dá nome a uma ativista muito importante da pauta LGBTQIAP+, do estado da Bahia. É uma mulher trans, é uma mulher ativista, responsável pelo acolhimento de muitas mulheres da população LGBT da Bahia. E ela, né, está conosco, aí ponta firme, à frente dessa pauta, e amanhã esse projeto deve ser votado na Assembleia Legislativa da Bahia, e essa lei é similar a essa lei municipal aprovada em Salvador, que pode proteger a sua população, Célia, em todos os lugares, que é punir, responsabilizar estabelecimentos públicos, privados, agentes públicos que cometam atos de homofobia. E nós sabemos que nas cidades, nos territórios, isso se dá de uma maneira muito violenta, né? Com exclusão, com folclorização, com deposição contra a imagem dessas figuras nas cidades. Então, esta lei vai marcar uma importante vitória na Bahia para combater esse triste cenário que é a Bahia protagonizando números devastadores de violência à sua população LGBT. Então, nós estamos felizes, né, de colocar esforço, reforço, mobilizar para essa votação e chamamos a todas. Então, é uma vitória num cenário retrógrado, é isso que eu quero dizer, e que nós precisamos colocar mais força, mais agenda, mais direitos. Aqui também, recentemente, nós passamos por uma dura batalha, que foi o Plano Municipal de Cultura, em que a bancada fundamentalista, a bancada conservadora da casa, quis tirar a cultura LGBTQIAP+, do conjunto, né, de políticas, né, para a população, para a cultura LGBT, do nosso plano, mas não conseguiram, foi uma vitória nossa. Nós conseguimos passar o Plano Municipal de Cultura, reconhecendo a cultura LGBTQIAP+, como uma experiência importante, da cultura como uma experiência de encontro, de convívio, de comunidade, de afeição, uma cultura que é muito importante para o Brasil. E aí eu saúdo, né, todas as nossas artistas LGBTs que fazem um importante papel de promover, né, de visibilizar essas existências, essa presença na sociedade e criar pontes, criar diálogo, criar afeição, criar convivência, e que é a primeira porta para promoção, criação e disputa de direitos. Eu não sei se você tem uma memória igual a minha, porque eu tenho, gente, fibromialgia, artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. E a fibromialgia faz uma coisa com a gente. A gente é capaz de esquecer o que acabou de falar 2 minutos. Então, nunca pensem que eu vou lembrar de uma coisa que, se eu disser assim, vou falar daqui a pouco, já esqueci. Mas Maria, ela disse 2 coisas, que ela falou, vou falar daqui a pouco. Você lembra ainda o que você disse que ia falar, para você poder falar antes que eu vá para a próxima pauta? Você lembra? Porque se eu disser... Não contem comigo, não, que com certeza eu vou esquecer. Mas você falou, eu vou falar daqui a pouco.
Aí, antes que eu vá para o próximo assunto, você lembra para você falar? Então, você fala. Ai, meu Deus. Eu falei dos grandes geradores, então, do projeto e do processo de estabelecimento de responsabilização dos grandes geradores, que é esse outro PL que não tem exatamente relação com a pauta, tinha uma outra... Era uma questão da saúde dos grandes geradores. Ah, me lembro, gente, me lembro demais. Me lembro muitíssimo, obrigada. É o seguinte, eu estava num grupo, né, de eternos vereadores e um ex-vereador, gestor e tal, reclamou da posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele se colocou favorável à pauta de colocar prioridade na pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, tendo a pauta do aborto como uma pauta prioritária da agenda feminista, inclusive aproximando o Brasil das conquistas feitas recentemente, né, pelos feminismos em toda a América Latina. E isso, né, pelo campo conservador, né, Célia, teve muito, meu Deus, presidente, não sei o quê, motivos para depor contra a fala do presidente Lula, muito alvoroço. E alguém colocou nesse grupo, né, que era contra a posição do presidente Lula. Sempre homens, tá? Sempre homens. E eu perguntei, né, vereador, e qual a sua posição? Né? Eu perguntei a ele na hora. E aí, naquele mundo de homens, né, de vereadores, de homens, vereadores ou ex-vereadores, de homens, qual era a opinião? E a opinião é que deveria fazer... enfim, ele tinha uma opinião sobre prevenção, sobre educação, que não são pautas contraditórias, né? Então, ele chamava aí uma política que nós sabemos que é uma política de esterilização de mulheres. Ele chamava coisas que são um pouco retrógradas do que a gente está chamando hoje. Mas o que é muito importante que a gente fale aqui é que lá no finalzinho da conversa, ele chama a tabela do SUS. Ele falou assim, você sabe quanto custa o procedimento? Nós precisamos atualizar a tabela do SUS. E aí eu falei, bingo, matamos a charada. Porque, gente, é isso que a gente precisa tratar, que as questões dos direitos de algumas populações, elas barram essencialmente na pauta liberal, na pauta ultra neoliberal, que quer retirar direitos de parte da população e que tem como princípio lucrar. Ou seja, é a pauta econômica incidindo sobre a agenda de direitos. Então, o Brasil é um país que não mobiliza a sua economia para garantir direitos, né? É um país que retira direitos para fazer com que parte da população lucre. Então, esse é o motor que os feminismos desorganizam, né, Célia? Nós desorganizamos, pensamos uma outra prática política e, na verdade, o nosso grande oponente é o capital, que, na verdade, o patriarcado e o racismo, eles estruturam. Essa que é a grande equação. Então, nós precisamos entender os feminismos, né? E aí, nessa pauta da saúde, uma pauta que chame direitos para toda a sua população. A gente sabe que nós temos um sistema importante, formulado a muitas mãos, central na promoção de direitos, que é o SUS, que o tempo inteiro é atacado pelo capital. E agora, uma medida aí dos militares brasileiros, um programa que vem das forças militares brasileiras que quer fazer com que o SUS possa ser, que o sistema funcione cobrando serviços. Então é isso que está em jogo no Brasil, é isso que precisa ser evidenciado na agenda pública, que os feminismos são, né, uma força política que convoca direitos para todas as pessoas, desestruturando o patriarcado que sustenta o capitalismo, que quer se locupletar daquilo que é público, defendendo aí lucro e para alguns. Acho que isso precisa ficar o tempo inteiro revelado. A gente sabe o que aconteceu na pandemia, na crise sanitária, a gente sabe o que aconteceu, que foi uma espécie de lupa de aumento para a questão da saúde. Ou seja, não fosse o SUS, né, defendido por todas e todas nós, tantos e tantas, né, pelo seu conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, gestores, a gente
não teria conseguido sair da pandemia, ou teríamos saído com números ainda mais alarmantes do que nós saímos, né? Com as nossas vidas atravessadas, com as perdas terríveis que nós tivemos. Então, somos uma geração, somos mulheres defensoras da agenda pública, de uma agenda de direitos que defende o SUS, uma saúde pública, não só nas suas infraestruturas, como querem hospitais, mas na defesa da saúde básica, da saúde que se articula com outras políticas, na defesa de direitos. Eu acho que era um pouco isso que eu queria. Falei, isso eu conto depois, era a agenda, né, dos grandes geradores, mas também essa, que ao final nós sabemos que quando Eduardo Cunha, né, presidente que organizou, que aceitou a admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma, articulou o golpe dentro do parlamento, um dos principais projetos, quando ele foi eleito, Célia, presidente da Câmara, foi engavetar a CPI dos planos de saúde, né? Então, essas pessoas, essas figuras, normalmente são porta-vozes do capital que querem tirar direitos, e nós precisamos visibilizar uma pauta que seja por direitos, por justiça social e igualdade, e os feminismos são a nossa grande bandeira, grande agenda, que vai desorganizar o capital como está constituído, o poder como está constituído, e direitos como horizonte, justiça como horizonte, igualdade como horizonte. Exatamente. E eu digo isso em outras palavras, é a minha chateação com o PMDB de Gedé, a minha chateação com o PMDB de Eduardo Cunha, quando eu digo que o golpe contra Dilma foi um golpe contra nós mulheres, que acabou que nós mulheres fomos as mais afetadas, e quando o capital olha para a gente só vê números, não vê outra coisa. Então é por isso que a agenda de Bolsonaro é uma agenda higienista e que quer mesmo matar pobre. Então, quando ele olha para um pobre assim, mas representa quanto? Paga quanto? Esse negro, no final das contas, ele paga quanto? Ele representa quanto? Contribui quanto? Nada, deixa eu morrer. Mas isso aqui não vale nada não. Deixa para lá. Deixa o cara para lá se lascar mesmo, deixa eu morrer. Vocês acham que não? É por isso que eles dizem dessa maneira. Mas isso aqui custa quanto? Isso vai cobrar quanto para o SUS? Entendeu? Por que o SUS hoje serve mais à classe média? Por que o SUS acabou salvando mais a gente branca, salvando mais a elite? Por que mais mulheres negras e pobres acabaram morrendo agora na pandemia? A gente precisa refletir sobre isso. Isso é muito sério. Por que o feminismo acaba falando sobre isso? O feminismo acaba salvando muita gente. E aí tem gente que acha que isso é brincadeira nossa, que isso é porque a gente gosta de problematizar, mas no final das contas não é não. No final das contas, mais mulheres e mais mulheres negras morreram, porque, de maneira proposital, deixaram que isso acontecesse. Porque quando olham para a gente, só vê números. Quando a gente chega nos hospitais, olham para a gente e fazem essa pergunta assim, ela representa quanto, no final das contas, assim? Olham para você e dizem assim, sim, mas ela representa quanto mesmo? Então, vamos ver se a gente salva ou não. Essa lógica. E é por isso que a gente precisa desmantelar o patriarcado. É por isso que a gente luta tanto contra o capital, não é brincadeira não. Estimativas do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com base em dados do IBGE, apontam que mulheres representam 65% dos mais de 6 milhões de profissionais atuantes no setor público e privado de saúde, em todos os níveis de complexidade da assistência. Diante desses dados, fica o questionamento: como está a saúde das mulheres que trabalham na área da saúde? A Maria não é da área da saúde, mas a gente tinha combinado de conversar com ela sobre a saúde. Eu não sei se ela está tão atenta assim às mulheres da área da saúde. Se você está atenta a essas mulheres da área da saúde, como é que elas estão? Se elas estão sendo assistidas pelos governos, está atenta a isso? Se essas mulheres estão sendo assistidas pela área da saúde? Nós tivemos uma importante vitória agora, num contexto de ataques. Nós tivemos uma vitória importante, Célia, que foi o voto do Piso Nacional da Enfermagem, que trata não só sobre piso salarial, mas condições de trabalho, delimita horas de trabalho. Acho que a gente, no meio desse caos
que é o caos institucional, o caos político, o caos colocado na vida pública do país, temos um efeito bastante positivo, que é a reorganização de trabalhadores e trabalhadoras, a reorganização da população de mulheres, negros e negras, LGBTs, que acho que vão representar um importante ativo no próximo ciclo político. É óbvio que mulheres trabalhadoras da saúde e da educação, né, em todos os lugares, mulheres deixaram, por exemplo, de completar suas pesquisas, e hoje as mulheres são alvo, né, desses ataques. E na pandemia ficou evidente que foram as mulheres na linha de frente dos cuidados, enfermeiras, técnicas de enfermagens, e em todas as linhas de frente, né, nos hospitais, mulheres que estão na linha de frente dos cuidados, da limpeza. E nesse meio do caminho, vitórias como essa, que é a vitória do Piso Nacional da Enfermagem, que é exatamente o que nos convoca esse tempo. Um projeto que ataca mulheres tem como princípio atacar direitos, tem como princípio atacar a democracia. E nós, todas, todos, reunidos, somos um conjunto da sociedade que vamos enfrentar não só esse projeto, mas colocar na vida pública uma resposta, saída, que possam devolver direitos, e aí para todas e todos, porque os feminismos se colocam como uma agenda de justiça para todas e todos. Eu estou me despedindo aqui de vocês, agora, né, nesse finzinho de tempo, dizendo que a gente vai enfrentar um projeto, um processo que vai nos convocar todas com muita energia, né, com muita disposição para a luta. Primeiro é colocar o Brasil, né, na sua agenda democrática, chamar todos e todas pela reposição da democracia. Mas tem esse segundo tempo, né, Célia, que se dá paralelo, que é o tempo de colocar uma outra agenda, um outro projeto na vida pública do país, que possa não só nos levar ao passado, mas nos levar ao futuro. E acho que é isso que você está nos provocando, ou seja, somos mulheres, somos trabalhadores e trabalhadoras, somos LGBTs, somos precários do mundo, somos aqueles e aquelas que têm contribuições contemporâneas, novas e urgentes para colocar nesses projetos. Aí a gente chama todas as mulheres, chamamos as LGBTs, chamamos negros e negras, chamamos, né, aqueles e aquelas que hoje, né, estão ali na linha de frente, que são as mulheres jovens, tratando o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, chamando a pauta da dignidade menstrual, as mulheres mães que hoje estão levantando agendas importantes por direitos, tirando da invisibilidade a sobrecarga, o acúmulo. A gente está botando no centro do debate o trabalho de cuidados, estamos trazendo para o debate o tempo da maternagem para o tempo da previdência. Então, é um tempo de chamar um novo projeto, um novo momento, um novo tempo da democracia brasileira, e ela será feita conosco e também com mulheres e trabalhadoras da saúde, atravessadas por essas agendas que são as agendas da democracia do século XXI. Se essa rua fosse sua, o que você faria? Gente, agora é retomar a democracia. Tá? Se essa rua fosse minha, é agora no primeiro turno de 2022, eleger o projeto político que é capaz de colocar o Brasil, né, de novo no contexto da linguagem política, devolver a democracia nas suas formalidades, devolver a prática política democrática. Mas também, se essa rua fosse minha, eu chamaria esse conjunto, esse levante de gente, né, gente brasileira que quer apresentar saídas contemporâneas para os problemas de sempre, mas problemas novos, como a agenda ambiental, como a cultura, como a educação, como a pauta LGBT, e acho que a gente pode fazer isso, a gente tem a chance de fazer isso, e acho que essa rua é nossa, precisamos cuidar dela. Então, ocupa a política, vem com a gente, vamos tomar a democracia, vamos tomar as ruas, vamos tomar cada canto e cada esquina desse país, reivindicando o país que merecemos, né? Corrigindo as dores da sua fundação, mas apontando saídas e futuros, imaginando novos comuns.
Então, pode deixar seu abraço aqui para a galera, porque já foi a última pergunta. Já aproveitei que estava na empolgação e fui para a última pergunta. Pode deixar seu abraço. Ei, gente, salve geral, uma alegria sempre estar aqui com essa mulher potencial por um furacão, Célia Regina Arouca, um abraço a todas e todas, nos encontramos na luta, porque nós defendemos um Brasil e uma agenda de amanhã com justiça, igualdade para todas as pessoas. Um salve geral, uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo em sua assessoria, obrigada por terem trazido a Maria aqui. Gratidão a todas vocês, a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Gratidão a toda a equipe, a toda a produção, a direção desse programa, Newton, a Giovana, a Rede Você, a DPJ Filmes. Gratidão a todos que fazem esse programa acontecer, a Pedro, Fabrício, enfim. Fiquem com Deus, boa noite e até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Obrigada, Maria Marighella, por ter vindo aqui. Eu simplesmente amo você e quero você no Congresso. Fiquem com Deus e até o próximo. Everyone, take an envelope.